o Neto fez essa fanart aqui de One Punch Man e pediu a nossa ajuda, esse retratinho, né? Pediu a nossa ajuda aqui, ó. A mensagem dele foi a seguinte: Tarde, desculpa pelo portfólio bagunçado. Ele estava inativo, mas eu upei umas peças para você poder ver. Eu gosto de concept art, mas ultimamente estou focando em melhorar a minha pintura. Você poderia analisar esse retrato que eu fiz, por favor? Desde já agradeço. E aí mandou aqui o link da fanart da Tatsumaki, do One Punch Man. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que a gente pode com certeza falar sobre estrutura de rosto e falar um pouco sobre iluminação num geral, né? Eu entendo que você aplicou... A gente estava conversando no chat antes, né? E você falou que aplicou ali alguns conceitos de edges, de valores. E a gente pode abordar um pouco também. Mas tem uma questãozinha de estrutura do rosto que eu acho que seria massa a gente focar um pouco, sabe? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar isso aqui numa opacidade um pouco mais baixa e eu vou fazer um pouquinho mais de estrutura no desenho dela, tá? Então a gente vai falar de desenho, sim. É inevitável falar de desenho quando a gente fala de estrutura de rosto, especialmente, né? Porque eu acho que tem algumas questões aqui de desenho que poderiam ser resolvidas antes da gente falar sobre pintura, tá? Basicamente, uma coisa que eu sinto, à primeira vista, quando eu abro o retrato, é que ela tá um pouco vesguinha, né? Eu acho que isso gera uma característica nela de que não necessariamente foi proposital. O olho tem uma certa distorção também no desenho que a gente pode arrumar. E também, como eu estava falando, né, pensar nessa estrutura do rosto, quando a gente transfere uma ideia de anime para uma pintura um pouquinho mais realista, eu acho que podia ter uma estrutura um pouquinho mais simples em algumas áreas, sabe? Por exemplo, o nariz ser um pouquinho mais simples, a boca ter uma simplicidade também no desenho e na pintura que a gente pode tentar trazer. E, como eu estava falando, né, como ela está com o rosto um pouquinho virado, percebe que no seu desenho o que acontece é que esse olho ele tá um pouco de frente ainda. Esse olho ele tá um pouco. Ele tá também de frente, mas ele tá um pouco mais esticado. E o nariz tá completamente de lado. E a boca também tem uma sugestão aqui de estar bem de lado. Então tem uma certa discrepância de alguns elementos parecerem um pouco tortos. Da boca, por exemplo, ela não tá alinhada com o centro do rosto, sabe? Ela tá de lado, mas ela não tá alinhada com o centro do rosto. A gente não vê, por exemplo, esse canto da boca, ele não segue a mesma linha de estrutura que teria aqui do outro lado se ela fosse simétrica. Então, é o que eu estava comentando. Eu acho que dá pra gente pensar isso como algo um pouco mais tridimensional no desenho, né? Então, vamos voltar aqui para nossa opacidade um pouco mais baixa e eu vou desenhar uma estruturinha bem simples, tá? Mas que a gente pode seguir como uma orientação. E eu vou manter uma estilização também, vou tentar fazer alguma coisa mais anime. Então, vou tentar só trazer um pouco essa base para cá. Pensar a cabeça dela um pouco mais de lado, né? Com o centro do rosto um pouco mais inclinado, ó. Um pouquinho mais para cá, talvez. Ó. A gente pode tentar trazer uma linha central para os olhos, onde a gente tem um certo alinhamento dos elementos. Então, gerar uma marcação aqui para o nariz. E também uma outra marcação para a boca, tá? E essa estrutura, a gente pensa ela de forma tridimensional também. Então, o topo da cabeça pode estar aqui. Essa cabeça pode ter um corte lateral aqui, ó. E sabendo que o queixinho dela tá para cá, a gente pode trazer a mandíbula dela um pouco mais para cá e criar alguma conexão assim, ó, sabe? Como se o crânio dela tivesse esse formato, ó. Então, essa parte dos olhos, a gente consegue trazer uma sugestão de que tem aqui uma cavidade, né, ocular, mas bem sutil, acho que não precisa de muito. E, de novo, não é um desenho realista, né, pra caramba, então a gente pode, obviamente, simplificar, não precisa fazer essa estrutura sempre, mas é legal ter essa estrutura, especialmente se você não se sente muito seguro de poder desenhar já de imaginação, né? Então, uma coisa que eu percebo é que talvez esse pescoço pudesse estar um pouquinho mais pra trás, sabe? Pra gerar uma conexão aqui na parte de trás do crânio. De novo, né? Nem tudo precisa ser medido e tal. Mas tem uma torção aqui. Sugerir essa torção do pescoço é legal.
Pensar aqui na conexão com o ombro. A parte central do peito dela pode estar aqui. Acho que o peito está um pouco alto também. Acho que daria para trazer essa parte do peito um pouco mais baixa. Um pouquinho mais baixo. Talvez aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho mais aqui. Ó. Eu acho que dar essa volta seria bem importante, sabe? Então, eu sei que você fez a ideia do vento tá vindo pra cá, nessa direção aqui, ó. Mas eu acho que talvez seja legal fazer o contrário, sabe? Até pra facilitar um pouco a vida no desenho aqui, ó. Já que a gola já tá fazendo esse movimento, a gente traz um pouco da ideia de vento pro outro lado, sabe? Mas sei lá, isso pode ficar a seu critério, não é uma regra. Mas a gente pode pensar nessa estruturinha, ó. Que já facilita bem a vida. E aí os olhos, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu acho que é legal o que você fez de imaginar que na horizontal o olho vai ficar menor, ok, isso não é um problema. Pra mim o problema é que ele tá meio sem desenho, ele tá, se você observar o que você fez, ele tá um pouco sem a forma do olho, sabe? Então o que eu sugiro é que você sempre tenha uma linha de simetria pra você poder acompanhar a simetria horizontal, né? Tipo, uma linha horizontal para que ele fique simétrico, mas também que mantenha ali uma certa orientação. Marca aqui a distância entre os dois olhos, o que é legal de fazer. E faz um desenho assim, ó. Se você tiver dificuldade com essa parte de estrutura dos olhos, eu acho que vale a pena você observar talvez algum boneco, pegar algum modelinho 3D e estudar mesmo a estrutura de olho, sabe? Qual que seria a expressão dela? Ela é uma personagem brava. Tô vendo aqui uma foto, ela é meio brava. Ela é meio brava? Sim, então eu posso fazer o olho um pouco mais... um pouco mais fechadinho. Especialmente na parte vertical. Bravíssima. Ela é ranzinza. Tá, então a gente pode fazer um olho mais... cílios um pouco mais exagerado, talvez. Tem dessa forma aqui, ó. Pera aí, vou fazer essa primeira estrutura do olho e a gente depois faz os cílios. E aí a sobrancelha a gente pode trazer ela um pouco mais arqueada. Vou limpar um pouco essa estrutura só para poder fazer essa linha por cima um pouco mais fácil. Eu acho importante nessa ideia de linha, de estrutura, até de pintura, de coisas mais voltadas para anime, que você consiga sugerir um pouco mais do que delinear tudo, sabe? Então eu percebo que na boca você tentou delinear bem certinho, os olhos você delineou tudo, fez bem realista, saca? Só que eu acho que fica mais interessante quando você consegue sugerir um pouco mais do volume, ao invés de ser literal com eles, sabe? E aí os olhos eu acho que também daria pra você não deixar tão vesguinha do jeito que você fez. Tentar trazer na esclera, né? Mostrar mais da esclera na parte da esquerda, que seria a parte branca ali do olho, né? Acho que essa aqui seria uma estrutura ok pra seguir. Só que a partir disso dá pra exagerar um pouquinho mais na expressão facial dela, né? E aí eu precisaria de mais referência do que você gostaria de fazer com ela. Mas ó, começa a ter algum relance já de estrutura um pouquinho mais bem feito, tá vendo? Ó? Talvez já imaginar que ela vai ter uma orelha aqui, mesmo que você não vá desenhar essa orelha, pensar que ela tem a orelha aqui já é algo bem interessante pra você demarcar. Porque às vezes você consegue criar, por exemplo, um cacho que vem pra cá, ó. E mostrar um pouquinho dessa parte da orelha, sabe? Alinhar também a orelha aqui, ó. Com a sobrancelha. Uma coisa que eu gosto de pensar também é sempre esse volume que vem embaixo da mandíbula, pra mandíbula não ficar flutuando. Ó. Um
Geralmente a galera desenha a mandíbula só uma linha reta, né? Cortando de fora a fora. Como você tá planejando uma pintura um pouquinho mais realista, é legal mostrar esse plano inferior que você fez aqui, ó. Reforçar esse planinho é sempre legal. Então, acho massa. E sugerir também na linha aqui, ó. E agora a gente usa meio que a cabeça dela como se fosse uma estrutura pra gente puxar os fios de cabelo aqui, né? Uma base ali. Pra gente puxar todos esses fios e tal. E elas... E mantendo essa ideia do crânio aqui, ó, a gente pode dar um pouco mais de volume sempre, é legal. Mas a gente não precisa fugir muito dali, a gente já sabe onde para o crânio, sabe? Então é legal, por causa desse motivo também. A gente sabe onde parar, saca? A Júlia comentou ali, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer nesses close-ups, é fazer o esboço e a construção com o corpo inteiro. Exato. Nem precisa ser o corpo inteiro, né? Mas se você quiser aumentar um pouquinho só pra você cortar depois, é sempre muito legal, sabe? Porque você meio que pensa na continuação daquela cena, né? E aí você escolhe, depois, a partir disso, qual seria o melhor crop pra aquela cena. Isso é bem legal mesmo. Geralmente, no estúdio, a gente faz isso. Tipo, pelo menos quando eu vou fazer uma thumbnail ou qualquer esboço, eu pego e faço um pouco maior e depois eu cropo, né? Ou a margem da minha imagem, ela fica maiorzona e aí eu crio uma moldura dentro da própria imagem. Então, por exemplo, eu crio uma moldura aqui, ó, com um brush mesmo, ó. Só pra eu saber que o crop é aqui. Mas quando eu vou fazer perspectiva, guias de perspectiva, ou um personagem sai muito do canvas, eu coloco, da margem aqui da imagem, né? Eu coloco essa parte pra eu poder continuar um pouco a estrutura e saber se tá fazendo sentido, saca? Ajuda bastante mesmo. Uma ótima dica. Talvez a gente possa trazer essa parte dos olhos um pouquinho pra cima, pra ela estar olhando um pouco por baixo, assim, ó. Isso já ajuda um pouco com essa expressão facial dela. Ela te olha meio de baixo pra cima, saca? De estruturinha, acho que é mais ou menos isso, tá? É um guia, na verdade, não precisa seguir com toda precisão que eu fiz aqui, mas é mais uma parada que pode te abrir os olhos pra como o desenho ele tava um pouquinho distorcido, sabe? Ó. Existem milhares de estilos de desenho, de anime e tal, mas com certeza a estruturinha é legal de você estudar um pouco antes de começar a fazer a sua pintura, tá? Pra não começar já direto na pintura, sabe? Parece ainda mais a personagem. Então, mas não tem problema ela ficar com uma pintura mais assim. Eu acho que tem mais a ver com essas questões que a gente conversou, né? Estruturinha e tal. Agora, o olho dela fica um pouco menor, mas ele parece que tá um pouco mais no ângulo, né? Que a cabeça tá virada. E agora o nariz, ele meio que acompanha, né? Ele acompanha a cabeça e ele não fica muito aleatório, assim, sabe? Tipo, com ângulos diferentes do nariz, com ângulo diferente da cabeça, que tá diferente do olho, que tá um pouco diferente do resto. Ó, então se eu apagar um pouco a estrutura aqui, a gente consegue ver a diferença. Vou duplicar essa linha, ó, só pra vocês verem melhor. Seria mais ou menos essa minha ideia aqui, minha proposta. Esse peito aqui tenha ficado um pouco alto. Fechou? Eu acho que não compensa ir pra pintura. A gente já passou bastante tempo aqui no desenho, então, sinceramente, tenta arrumar essa estrutura e tenta... Minha dica geral na pintura também é simplificar um pouco mais os seus valores, né? Eu acho que você tá criando ainda bastante contraste nas áreas de luz e sombra e adicionando alguns highlights muito grandes, tá vendo? Toda essa parte aqui que tá brilhando, ó. Eu acho que dava pra você dar uma simplificada, ó. Tudo isso aqui tá muito claro, tá vendo? Muito claro e com muito contraste e muito ruído. Tenta simplificar. Sempre observa, né, algumas referências pra você usar quase como um guia ali visual, sabe? Tipo, de pintura. Você vai perceber como as transições no rosto de pinturas de anime, elas são bem mais simplificadas, sabe? Cílios também é bem mais simplificado. Você não precisa fazer todos esses brilhinhos nessas partes internas. E se você tiver um desenho bem encaminhado, bem estruturadinho, já é mais da metade do caminho andado, assim, sabe? Já é mais da metade do caminho percorrido para você ter uma
uma pintura de sucesso ali. Fechou? Espero ter ajudado aí, mano. Marco, faz Sailor Moon pra Jéssica. Vamos combinar o seguinte, vocês fazem Sailor Moon e me mandam pra eu dar feedback na Sailor Moon. Ok? Vamos combinar assim? Acho que vai ser melhor. Show de bola, então. Eu quero Valeu, mano. aplausos.